Quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estaremos realizando mais um estudo com o objetivo de compartilhar subsídios teológicos, bíblicos, doutrinários e pedagógicos para que você, professor, possa enriquecer cada vez mais as suas aulas. Não esqueça de assinar a lista de presença, que estará na descrição do vídeo, e consultar algum material compartilhado também na descrição. Pois bem, nós estamos na 9ª lição, que tem por título Paulo censura a contenda entre os irmãos. Dito o título da lição, o texto do dia nos diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Como síntese da lição nós temos: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão de fé. Então, hoje nós veremos mais um problema da igreja de Corinto, que era a contenda entre os irmãos, agora em uma perspectiva jurídica. Membros da igreja estavam levando outros membros agora para um júri, estava contendendo contra outro irmão, e isso na presença de ímpios. Isso no modelo jurídico romano totalmente injusto, totalmente pagão, e por isso uma atitude incoerente para se tomar pelos novos salvos em Cristo, pela nova igreja que nascia em Corinto. Os objetivos da lição são mostrar o poder de julgamento da igreja local, pois a igreja tem um poder de julgamento, apontar a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos, e conscientizar de que os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Então, baseado nesses 3 objetivos, nós estudaremos essa lição. É importante observarmos que as contendas entre irmãos da igreja trazem prejuízos e consequências para todo o corpo de Cristo. Contudo, embora Paulo tenha dito para os irmãos tratarem algumas questões dentro da igreja, sem precisar levar para o tribunal romano, o problema estava no fato de procurarem esses tribunais para discutirem questões pessoais entre os membros da igreja e questões de ordem interna da casa de Deus. Não era todo tipo de problema que Paulo advertiu de não ser tratado em tribunal romano. O exemplo para a igreja de hoje é que algumas questões podem sim ser tratadas em tribunais seculares, digamos assim. Mas no que for possível, é importante que tratemos as nossas divergências dentro da igreja. Sobretudo o que se diz respeito à igreja e a membros da igreja. Então é importante, professor e professora, que deixemos claro essa compreensão. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 1 ao 6, nos diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante os salvos, ou os santos, melhor dizendo? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Então é com base nesse texto bíblico que nós trataremos a lição de número 9. A título de introdução, eu queria dar uma informação a você, professor e professora, de um comentário bíblico de William Barclay. Ele explica algo muito interessante. Os judeus não estavam acostumados a dirigir-se aos tribunais de justiça públicos com seus problemas,
não era da cultura judaica fazê-lo. Resolvia seus assuntos perante os chefes da cidade ou na sinagoga. Então o judeu já tinha essa cultura de tratar as suas questões dentro do seu próprio povo, sem necessitar levá-las para tribunais ímpios, romanos, no nosso caso aqui de estudo. Para eles, a justiça era algo que devia aplicar-se muito mais com espírito familiar que legal. A lei judaica proibia expressamente os judeus recorrerem a um tribunal de justiça que não fosse judeu. Fazê-lo era considerado uma blasfêmia contra a lei divina que possuíam. Então, os judeus já tinham essa compreensão. Ora, se a igreja de Corinto é formada por judeus e gregos, certamente tudo aponta que essa repreensão de Paulo não era para os judeus, mas sim para os gregos, para membros da igreja de Corinto, vindo de procedência grega, helenista. Porque entre os gregos, sim, era um povo naturalmente litigioso. Era um povo que, por qualquer problema, já solicitava um júri, já solicitava um julgamento. Então, tendo em vista essa cultura do povo, tudo aponta para essa exortação do apóstolo Paulo não ter sido feita para os judeus, e sim para os gregos. Entendido isso, vamos para a introdução. Na lição deste domingo, veremos que os membros da igreja em Corinto estavam levando uns aos outros aos tribunais para resolver suas diferenças. O apóstolo Paulo os exorta a respeito desse comportamento e os orienta a tratar as questões internas entre eles mesmos. O litígio entre os irmãos estava causando escândalo para a igreja e prejudicando a unidade. Então, o apóstolo mostra que os crentes tinham competência para julgar as questões internas e não precisavam recorrer ao sistema romano de justiça. Então, se faz necessário entendermos esse cenário ao qual nós estamos trabalhando. É preciso entender esse universo jurídico judaico. É preciso entender a proposta, o modelo que Paulo agora traz para a igreja cristã resolver os seus conflitos, em oposição ao modelo adotado até então, que era de qualquer peleja, qualquer divergência, recorrer a um júri, recorrer ao sistema jurídico romano. Pois bem, primeiro ponto diz: o poder de julgamento da igreja local. Universo jurídico romano. Nesse subtópico, que tem por título Universo jurídico romano, nós precisamos deixar claro para os nossos alunos como era a comunidade de Corinto e como era a compreensão desse governo, né, nesse império greco-romano, cuja cidade de Corinto está incluída, como era, no seu ponto de vista jurídico, como ocorria, qual era a compreensão de justiça daquele povo, como se dava. Então, primeiro é importante frisarmos o seguinte, que os romanos tiveram de desenvolver uma estrutura que atendesse à sociedade que era nitidamente litigiosa, devido à complexidade de gestão e um império tão abrangente. Então, o Império Romano foi dominando cidades e agora precisou estabelecer um sistema jurídico que atendesse todas essas populações, todas essas culturas que faziam parte do seu grande, gigantesco império. Só que um detalhe importante é que no universo jurídico romano, a prática da injustiça era comum. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos ricos ou os poderosos citados por Paulo. Então, nós precisamos deixar claro que o sistema jurídico romano foi veementemente criticado por Paulo por sua característica de injustiça. A jurisprudência não era exercida com imparcialidade pelos representantes da justiça romana. Então, era levado uma causa para o júri romano e facilmente um suborno fazia com que a sentença fosse a favor daquele que melhor pagasse. E aquele que não tinha tanto recurso quanto o que pagou era simplesmente punido, era simplesmente prejudicado. E o outro enriquecido, e o outro valorizado e tido como justo
perante a sociedade. Então, esse é o modelo jurídico romano. O comentarista da lição traz uma citação de Kinner, 2005, que diz: a maioria dos processos litigiosos daquela época estavam relacionados a questões de propriedade entre os ricos, sendo que algumas rixas eram simplesmente pretextos para vingar agravos e perseguir pessoas consideradas inimigas. Então, eu quero perseguir alguém que eu considero inimigo, eu quero me levantar contra outro, vamos recorrer ao sistema jurídico romano. Então, a igreja estava adotando esse sistema. É possível entender que qualquer causa levantada dentro da igreja gera motivo para ir recorrer ao sistema jurídico romano. Então, Paulo repreende, porque isso não era uma ação de alguém salvo, de uma igreja agora que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e deseja trilhar uma nova vida em Cristo. Não é. Cientes desse cenário, vamos agora para o subtópico 2, que tem por título A Organização da Igreja Local. Estudando a lição, eu observei que esse subtópico 2 do tópico 1 e o tópico 1 e o subtópico 1 do tópico geral 2, eles muito se parecem. Então, eu sugiro, professora, que você adentre mais a essa questão do funcionamento da igreja em Corinto e a organização da igreja local no tópico 2 da lição. Nesse tópico 1, você pode focar no universo jurídico romano e nesse novo modelo proposto por Paulo para a conciliação da igreja cristã, ok? Mas a título de leitura, o subtópico 2 do tópico 1 diz: quando trata da organização da igreja local. Certamente o modelo hierárquico do Império Romano influenciava na estrutura da igreja local. Contudo, a igreja jamais pode se deixar levar pelo pensamento desse mundo. Romanos 12, 1 e 2, por exemplo, vai nos advertir quanto a tomar a forma do mundo. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma deste mundo. Então o modelo da igreja deve ser diferente do modelo mundano. Em uma igreja cristã nova como a de Corinto, os conflitos e a busca dos direitos institucionalizados por Roma seriam inevitáveis. Mas Paulo os exortou duramente a respeito dos condenados, das contendas e disputas judiciais. O apóstolo tratava com o objetivo de trabalhava, melhor dizendo, com o objetivo de ver uma igreja santa, sem mancha, sem mácula ou ruga. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com a organização da igreja ser diferente da organização do mundo. Nós veremos com mais detalhes essa organização e funcionamento da igreja em Corinto no tópico 2, como já dito. Então, vamos para o terceiro subtópico. Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. A igreja de Corinto vivia em constantes conflitos, divisões, dissensões e casos de imoralidade. É possível nós vermos essa estrutura, essa série de conflitos na própria carta que estamos estudando, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, por exemplo, falando da divisão partidária dos membros da igreja. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. O escândalo do incesto que estudamos e a convivência da igreja, no capítulo 5, conflitos entre irmãos sendo submetidos aos tribunais pagãos, capítulo 6, que é o tema da lição de hoje, ceticismo quanto à ressurreição, no capítulo 15, utilização dos dons espirituais, no capítulo 12, capítulo 14. Então a carta está recheada de conflitos, de dúvidas. A igreja, em determinados temas, se dividia. Então, neste cenário que a igreja de Corinto vivia, o apóstolo agora os exorta a viverem uma vida de santidade e começarem a resolver suas questões de forma interna na própria comunidade, não deixando que esses problemas vazem, de certa forma, para o mundo pagão, o mundo ímpio. Não é prudente a igreja resolver conflitos com ímpios. É por isso que o apóstolo Paulo vai fazer essa exortação. No texto bíblico que lemos, que é base para essa lição, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então nós vemos Paulo dizendo que as questões da igreja não eram para ser tratadas fora dela, mas sim dentro. Tem homens de Deus, tem líderes que podem
fazer esse julgamento. E de uma forma cristã. E o que é a forma cristã? É forma justa, uma forma honesta e não corrupta como o sistema jurídico romano. Pois bem, o apóstolo apresenta a proposta de espiritualidade e autonomia da igreja. Vocês são autônomos para julgar as suas causas. Deus dará sabedoria. Como ele diz que no capítulo 2 de Corinto, da carta, que estamos estudando, que a sabedoria do mundo é loucura. Mas uma vez que nós agora somos salvos em Cristo, nós sim temos a verdadeira sabedoria. Então, quem melhor para julgar causas a não ser o cristão, a não ser a própria comunidade, a liderança da comunidade da igreja? Então, Paulo apresenta um novo modelo. E segundo Ferreira, que é uma citação que o nosso comentarista faz, esse novo modelo possui duas propostas basilares. Primeiro, a solidariedade do grupo. Nem toda discussão deve ser tratada de modo rancoroso. Não. O apóstolo Paulo elenca a solidariedade, o amor, o pensar no outro. É por isso que mais na frente ele vai dizer, vocês não podem sofrer o dano, não. Vocês não poderiam sofrer, não, essa injustiça. Seria mais honroso diante de Deus do que levar um irmão para um tribunal romano pagão. E a segunda proposta basilar é que a comunidade de Corinto resolvesse autonomamente seus assuntos internos, deixando de lado a interferência do Estado. Para argumentar a razão pela qual a igreja tem poder, de certa forma, para fazer esse julgamento, liberdade para fazer esse julgamento, autonomia, ele recorre a dois argumentos. Recorre a dois argumentos. Primeiro, ele diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E isso ele trata numa perspectiva escatológica. Aí nós podemos ver Daniel 7, 22, 1 Tessalonicenses 4, 16, Mateus 19, 28, Lucas 22 e 28, todos esses textos são referências para isso. Tanto em Mateus e Lucas, que citei, Jesus se refere aos discípulos, dizendo que eles julgariam as 12 tribos de Israel. Paulo aqui revela que essa mesma responsabilidade está sobre a igreja. A igreja há de julgar o mundo, Paulo revela aqui. E o outro argumento é, versículo 2 ainda. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? O mundo e agora os anjos. Onde vemos isso? Judas, versículo 6. É possível ver que haverá um julgamento para os anjos. E Paulo revela aqui que a igreja fará esse julgamento. Ora, se no mundo por vir, logicamente, com corpos transformados, uma mente transformada, novas pessoas transformadas em Cristo, nós faremos esse julgamento. Mas o apóstolo Paulo aproveita essa situação e já aplica para o dia atual. Imagine as nossas causas cotidianas aqui na Terra. Será que a igreja não tem essa competência de julgar? É preciso levar para um tribunal romano mesmo? Injusto? Paulo não estava incentivando aqui a comunidade a isolar-se do mundo, não. Mas que ela pudesse blindar-se das injustiças do sistema jurídico romano. Paulo estava preservando a igreja de se envolver com a injustiça desse modelo jurídico romano. Que a igreja não podia compactuar com esse modelo. E tinham irmãos com esse sentimento de querer prejudicar o outro. E para isso, vamos recorrer à justiça romana, que é justamente injusta como nós somos. Então, muitos membros diziam isso. Com essa perspectiva, então o apóstolo Paulo traz essa explicação para dizer que esse sentimento de levar o outro ao tribunal não é nobre, não é cristão. Por isso deve ser tirado de dentro da igreja. Estando vivendo na sociedade desigual e injusta, os cristãos precisavam criar mecanismos de sobrevivência dentro da própria comunidade na base da justiça. Então, se o mundo não tem um padrão de justiça, na igreja deve ter. Por isso, Paulo diz,
Nós precisamos julgar as nossas causas. Estamos aptos para isso. Contudo, é evidente que tanto na época do apóstolo Paulo quanto hoje, existem questões que não podem ser tratadas internamente. Mas no que der, preservemos o costume de resolvermos os conflitos da igreja e entre irmãos dentro da nossa própria comunidade. Agora, a nossa irmã Raquel com o subsídio pedagógico. A paz do Senhor, professores! Estamos aqui para mais uma semana de subsídio pedagógico da nossa lição 9, que tem por título Paulo censura a contenda entre os irmãos. Como nosso professor Pedro já acabou de apresentar na introdução da lição, essa lição visa mostrar aos jovens como é que se dava a organização dos coríntios no que diz respeito à resolução de conflitos dentro da igreja e por que Paulo priorizava a resolução desses conflitos de forma interna e não levadas à justiça comum, que era o caso dos romanos, tá certo? E aí, pensando nessa lição, eu trouxe algumas dicas pedagógicas que podem ajudar você, professor, a conduzir a aula de uma melhor forma. Existe algo chamado na pedagogia atual, chamado metodologias ativas. Essa forma de trabalho ajuda o aluno a desenvolver o conhecimento de forma que ele esteja envolvido no assunto, que ele esteja ele mesmo praticando e assim tendo oportunidade de aprendizagem de forma mais significativa. Ou seja, o aluno deixa de ser um mero espectador do professor que está aqui falando e passa a participar ativamente, fazendo, compreendendo de forma mais ampla aquele conteúdo a ser trabalhado. E pensando nessa perspectiva, eu trouxe para vocês uma dinâmica que dá para você fazer aí, gastando em média 10 a 15 minutos em sala de aula. Essa dinâmica eu me baseei na orientação pedagógica da página 61. Na página 61, o autor sugere que o professor faça um debate, né, perguntando algumas questões que envolvem o tribunal e tudo mais. Mas qual seria a nossa sugestão para essa aula? Nossa sugestão seria a seguinte: o professor vai elaborar junto com seus alunos, no momento inicial da aula, logo após fazer a introdução, tá certo? O professor faz a introdução da aula, apresenta os objetivos, a introdução do que se trata, texto áureo, contextualiza a lição, como sempre nós fazemos a cada domingo, e aí coloca para os alunos essa dinâmica. O professor vai selecionar, pedir que 2 ou 3 alunos se agrupem em 2 grupos distintos, tá? E eles vão fazer um pequeno tribunal. Um tribunal vai ser composto por cristãos, tá? E aí vai ter como base o julgamento na palavra de Deus, tá certo? Aquilo que a palavra de Deus acredita e afirma para os cristãos. E o outro tribunal vai ser baseado na mentalidade humana e mundana, que não é seguido pela palavra de Deus, tá certo? E o professor vai trazer uma causa a ser resolvida. Aí o professor pode ficar à vontade para trazer para a aula alguma situação, tá certo? Envolvendo, por exemplo, a fornicação ou envolvendo alguma questão que aos olhos humanos, mundanos, seria sem importância, mas que para o cristão teria um peso devido aos princípios e valores pré-estabelecidos na palavra de Deus. Então o professor vai trazer essa problemática para os alunos e vai pedir que os alunos julguem conforme a palavra, e o outro tribunal, composto por mais 2 ou 3 alunos, vai julgar aquela questão conforme o pensamento mundano. O que é que o pensamento mundano traz ali como julgamento? Digamos, se o professor escolhe uma determinada causa que envolve, por exemplo, a fornicação entre jovens, para o pensamento mundano, isso é uma prática comum e levada de forma cotidiana, em que o jovem escolhe um parceiro e mantém a vida ali conjugal, mesmo sem ser casado.
Para o cristianismo, para nós que somos cristãos, nós acreditamos que isso não é permitido. Por quê? Porque a palavra de Deus fala sobre o sexo dentro do casamento e nós somos norteados por princípios e valores cristãos. Então o professor vai direcionar aí esses dois tribunais e vai perceber que aquele problema, aquela problemática, aquela contenda ali que se envolve nesse momento vai ser julgada de forma diferente, tá? Porque aos olhos humanos e mundanos vai ser julgado de forma normal, tranquila, que se pode praticar. Já os olhos cristãos, baseados na palavra de Deus, esse pensamento e essa atitude vai ter que ter uma disciplina, que nós já estudamos na lição passada, do que trata a disciplina, qual é o papel da disciplina. Então, o tribunal vai resolver aplicar uma disciplina para este comportamento baseado na palavra. E aí, ao fechar a discussão, o professor vai mostrar aos alunos, assim como o professor Pedro já mencionou, que o julgamento cristão, ele tem que ser feito conforme a palavra. E que quando se leva determinados problemas da igreja para o julgamento mundano, esse julgamento vai ser julgado, né, pela própria lição fala, por pessoas infiéis, tá? Que não tem os princípios da palavra de Deus, então vai ser julgado aos olhos mundanos, aos valores do mundo e não aos valores cristãos. Por isso que Paulo se preocupava muito no que diz respeito ao modo como ia se organizar este julgamento. E aí o professor pode fazer esse fechamento voltando para a lição, lembrando, a dinâmica não pode ser muito grande, não pode tomar aí meia hora, por exemplo, da aula, tá? Por quê? Porque o professor precisa de tempo para inserir o conteúdo. Então o professor vai aplicar a dinâmica, vai fechar, já puxando o gancho aqui para o segundo tópico aqui, que é a estrutura e funcionamento das igrejas cristãs e os tribunais romanos. E aí ele vai trazer como era esse modelo romano, tá? E como é que os cristãos deveriam se comportar. E aí o aluno vai compreender, através de uma metodologia mais ativa, mais prática, exatamente como isso ocorria e pode ocorrer ainda hoje, tá certo? Então foi essa a nossa pequena dica para o professor trabalhar aí em sala de aula, uma dica de dinâmica, uma dica para até quebrar o gelo. Já estamos no final da lição, de repente o professor já está aí com seus alunos exaurindo o assunto, tá? E aí traz essa dinâmica para movimentar o grupo e assim fazer com que se compreenda a importância de resolver os conflitos internos da igreja de forma interna também. E com o tópico 2 da lição, que tem por título A estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. No subtópico 1 diz o funcionamento da igreja em Corinto. Agora nós falaremos do funcionamento da igreja em Corinto e também a organização da igreja local. A igreja em Corinto era organizada nas casas de alguns membros. É só lembrarmos das lições anteriores que tratamos que a igreja foi fundada, começou na casa de Justo, que morava ao lado da sinagoga. Depois que Paulo é expulso, rejeitado pelos judeus, a congregação é fundada na casa de Justo. A igreja, da sua grande maioria, era formada pelos pobres. É importante lembrarmos de outras lições que a maioria da população de Corinto era pobre, que viviam no cais do porto de Corinto. As famílias se reuniam geralmente nas casas das pessoas de melhores poder aquisitivo da comunidade. E agora, sobre o funcionamento da igreja em Corinto ainda, tinha uma questão a ser tratada. O modelo hierárquico do Império Romano estava influenciando na estrutura da igreja. E não pode. Nós já vimos que o mundo é diferente da igreja. A igreja não pode tomar a forma do mundo. A pregação cristã da solidariedade e o projeto da igualdade certamente influenciaram o pensamento das pessoas de menor poder aquisitivo e cultural, porque o cristianismo vem equiparar as pessoas, tratá-los iguais, independente da classe social, do poder econômico. Movidos por essa compreensão, é possível que muitos irmãos com baixo poder econômico, escravos, por exemplo,
também, tenham vislumbrado na possibilidade de ascensão e mais liberdade dentro dessa nova comunidade. Por outro lado, os líderes das famílias passam a ser questionados quanto à manutenção do poder estatal hierarquizado e opressor. Então agora nós vemos uma dualidade. Por um lado, os menos favorecidos vislumbram esse tratamento igualitário proposto pelo cristianismo, pelo Evangelho de Jesus. E por outro lado, muitos abastardos, chefes de família, líderes, começavam agora a serem questionados sobre a sua preeminência em relação a estes outros. Então observe que a igreja de Corinto começou a ficar repartida, o lado pobre e o lado rico. A igreja em Corinto era organizada nas casas de alguns de seus membros, como nós já vimos. E segundo Costa e Rodrigues, citados pelo comentarista da lição, a igreja local era uma cópia do modelo do Estado, mas com alguns avanços. Então, nesta citação, eu vou destacar alguns trechos, que é muito importante. Se você, professor, tiver o livro de apoio do nosso pastor Natalino das Neves, é uma ótima ferramenta pedagógica e de subsídios históricos para nos munir de mais informações. A igreja doméstica funcionava como um núcleo da comunidade cristã. A família era maior do que as nossas famílias de hoje. Então, o que é que acontecia? Como era a organização da igreja de Corinto? Tinham as famílias, tinha o pai, tinha a mãe, tinha os filhos, tinha os clientes, sócios, escravos. Então, a família não era só pai, mãe e filho. Tinha mais pessoas, inclusive servos. Então, quando o homem aceitava uma fé, por exemplo, aceitou a Jesus pela pregação paulina, toda a casa aceitava também. Os membros da família não tinham essa autonomia de dizer, não, eu não quero o evangelho. Se o dono, o pai, o patriarca aceitou, todos iriam. É por isso também de muitos estarem na igreja, mas não serem de fato convertidos. Então, a igreja de Corinto era formada por essas famílias. A cabeça da família era chamado paterfamilias, exercia autoridade legal sobre o grupo cristão daquele lugar. O domínio natural do paterfamilias nas igrejas domésticas explica muito do patriarcalismo que dominou a igreja desde as suas origens. Então a família é a base da igreja de Corinto. Por outro lado, dentro da igreja doméstica, a mãe de família muito provavelmente tinha função significativa. De fato, notamos que Paulo faz referência a mulheres que organizaram e lideraram comunidades em suas casas também. Na maioria das vezes, a conversão do pai já ditava o rumo que a família iria tomar. Como visto, a família não era somente os parentes próximos, mas também os agregados da casa. Então, a igreja local passa a ser um conjunto dessas famílias. É importante nós entendermos isso. Agora, é possível que os jovens perguntem como se dava a relação entre o chefe da família e um escravo na perspectiva do cristianismo terem que ser tratados iguais. Daí surgem as discussões, daí surgem as divergências também, porque não era fácil para um chefe de família, um homem rico, ser tratado dentro da comunidade cristã como seu escravo. O egoísmo ainda, o ego do homem, não permitia com que ele aceitasse isso de bom grado, mas Paulo, aos poucos, foi tratando com a igreja. Então é essa a igreja de Corinto. É esse cenário que a igreja de Corinto vive. A cultura não muda de um dia para o outro, né? A evolução é lenta, mas Paulo insiste nos princípios do evangelho, na mudança de estilo. Então agora era preciso ter uma flexibilização, era preciso entender que para além da estrutura social fora da igreja, existe uma estrutura social dentro da igreja, onde não tem diferença entre rico e pobre, onde nós não podemos compactuar com essas diferenças. Então hoje a igreja não consegue mudar a forma de organização capitalista, por exemplo, que vivemos na pós-modernidade. Nem impedir que o modelo influencie de certo modo nossa cultura, mas pelo menos internamente pode promover uma relação mais igualitária. Então dentro da igreja é um lugar de equidade, é um lugar de justiça social. Então esse primeiro ponto é assim se dá o funcionamento da igreja. Segundo subtópico, o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. O apóstolo Paulo só traz para a igreja, só cita a igreja como instituição competente para julgar a causa entre os membros, entre os irmãos, porque ele parte de um pressuposto que a igreja é justa
por causa do Evangelho de Cristo. Se a igreja começa a agir agora com injustiça, não se enquadra nesse modelo. Logo, a sua força de julgamento é vã. Então, o que sustenta o poder de julgamento da igreja é a sua condição de ter uma prática justa. Se havia conflito e rixa a serem levados a julgamento, era porque alguns continuavam tirando vantagem dos próprios irmãos da igreja. No entanto, Paulo afirma que tanto os que estavam causando danos como os prejudicados estavam errado. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, Paulo incentiva aqueles que foram lesados a sofrerem injustiça, sem buscarem os recursos jurídicos, recorrendo assim aos ensinamentos de Cristo, sermão da montanha, Mateus 5:39. Então o apóstolo Paulo traz agora essa nova perspectiva. Se for necessário julgar, julguem com justiça. Mas observem que é muito honroso também você sofrer o dano. Tem coisas que não vale a pena levar para um júri. É preciso esclarecermos isso para os nossos jovens. E agora, no subtópico 3, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Os tribunais romanos possuíam jurisdição e deliberavam sobre os processos que envolvessem cidadãos romanos em todo o Império. O Império Romano tinha como política respeitar a tradição local, as leis da terra. Como exemplo, professor, você pode trazer Mateus capítulo 26, 57, que trata quando os anciãos da sinagoga, os principais dos fariseus, sumo sacerdote também, levaram a causa de Jesus até a autoridade romana. Primeiro começou-se o julgamento no Sinédrio para Herodes. Atos capítulo 18, versículo 12, quando o apóstolo Paulo também é levado para um tribunal romano pelos próprios judeus. Então, esse pode ser um pano de fundo para representar, ilustrar essa flexibilização do Império Romano. Cada povo trata as suas dificuldades. Se não conseguirem, tragam para o Império Romano, que o nosso sistema jurídico dá conta. Todavia, quando as leis provinciais entravam em conflito com as leis ou costumes romanos, ou seja, as províncias, os povos dominados, nesse caso o imperador era a autoridade competente para tomar a decisão final. Então, em Corinto, o fórum do governador ficava no centro da ágora. Em sua volta, vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos. Conforme o costume romano, as sentenças tinham de ser proferidas de dia para que o deus Júpiter assistisse os debates e iluminasse o julgamento. Olha que extrema idolatria. E dois cristãos se passarem para serem julgados em um cenário como esse, e tudo indica aqui que foi nesse tipo de julgamento que os irmãos de Corinto estavam se envolvendo, no centro da água, perante essas imagens. Porque os demais casos, mais simples e para pobres, os juízes ficavam às portas das cidades para julgarem questões mais simples. Uma espécie de tribunal de pequenas causas. Então, era assim que funcionava o modelo de tribunal romano nos dias de Paulo. Aqui encerramos o tópico 2. Tópico 3 tem por título: conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Subtópico 1. Os injustos não irão herdar o reino de Deus. Paulo se volta para os defraudadores dos irmãos e os adverte quanto à perda da vida eterna com Deus devido às injustiças praticadas. O comportamento deles não estava coerente com o novo relacionamento que o cristão deve ter com Deus e o seu próximo. O apóstolo estava se referindo àqueles que não se arrependeram de suas práticas injustas, mas persistiram em buscar os seus próprios interesses. Então aqui nós podemos ver que muitos membros da igreja ainda estavam vivendo no modelo de vida que viviam antes de aceitar a Cristo. Quem sabe muitas daquelas pessoas se beneficiavam pelo modelo injusto do sistema jurídico romano, de modo que ganhavam causas por pagarem subornos, por exemplo. E agora, depois de aceitarem Jesus, depois de entrarem na comunidade cristã, persistiam nesse erro, levando seus irmãos, por qualquer questão, aos tribunais. Os membros que estavam defraudando o irmão e levando aos tribunais de forma leviana,
poderiam até ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna. Então o apóstolo Paulo traz o tema em forma de pergunta para enfatizar a consequência das ações injustas de alguns membros da igreja. Então é importante nós entendermos que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Na sociedade secular, os pobres, os escravos, os marginalizados não tinham praticamente nenhum poder ou direito em Corinto. Já na comunidade cristã, Paulo incentivava o exercício da cidadania celeste e a distribuição do poder com base na graça de Deus. A comunidade deveria ser uma extensão do reino de Deus, uma sociedade onde todos são iguais e da mesma família. Não podia continuar esta ação na igreja de Corinto. Outra citação que o comentarista traz diz o seguinte: afirma Lazier, afirma que eram os membros que entravam nos tribunais pagãos que cometiam injustiça e defraudavam. Os seus litígios eram julgados diante de deuses instalados ao redor do fórum e financiados por recursos financeiros adquiridos no sistema injusto que era o modo de produção escravista greco-romana. Então o apóstolo Paulo, ao longo da carta, deixa claro que a cruz de Cristo acaba com as divisões de classe e nivela todos os grupos de pessoas. Mas muitos irmãos da igreja de Corinto ainda não tinham entendido isso. Continuaram no costume judaico, julgando os seus irmãos e por qualquer questão levando-os ao tribunal. Por isso, são fortemente repreendidos por Paulo. Paulo pagou um preço alto por levantar a bandeira da liberdade, da justiça, da solidariedade, do amor e da igualdade diante da sociedade romana. Mas ele o fez e alertou os irmãos que quem não agisse dessa maneira sofria vários riscos de não verem Jesus face a face, de não serem salvos no dia do Senhor. No subtópico 2 nós temos: os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos. Olhemos o que diz o versículo 10 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando Paulo faz essa citação, ele coloca em peso de igualdade os juízes romanos e os cristãos que levavam os seus irmãos aos tribunais. No mesmo peso, a fala paulina é muito forte. Ele iguala quem defrauda o irmão com os devassos, idólatras e demais pessoas que não entrarão no reino de Deus. Portanto, todos estavam debaixo da mesma condenação. Paulo considera a atitude de não suportar a injustiça dos irmãos como um erro, pior ainda do que o erro de quem pratica a injustiça contra o irmão. Assim, o apóstolo estimula os seus ouvintes a reconhecerem a graça divina a seu favor, que os havia resgatado de uma vida de miséria espiritual por meio do perdão de seus pecados. Então, mais uma vez, nós precisamos enfatizar para os nossos jovens a importância do perdão. Nem tudo pode ser resolvido judicialmente, nem tudo pode ser motivo para um debate mais grave entre os irmãos. Isso gera muita divisão dentro da igreja. No que pudermos amenizar a causa, resolver no diálogo, dentro da comunidade, façamos. Agora, de fato, o que fugir das nossas condições, infelizmente, Paulo não reprova ser levado para o governo, a quem é de competência fazer a justiça. Imagine o caso, por exemplo, de um homicídio. Alguém, infelizmente, um irmão, infelizmente, mata outro irmão. Isso é um crime, não pode ficar só no seio da igreja. Então, pela lei do país que nós estamos, temos que levar para a justiça secular. Mas no que pudermos tratar dentro da comunidade, façamos. Se pudermos perdoar, relevar, suportar a acusação,
a injúria, a perca é mais nobre. Paulo nos adverte dessa maneira. E por fim, o subtópico 3 nos diz: disputas diante de juízes pagãos. Conflitos e disputas internas estavam sendo levadas diante dos juízes pagãos, que não tinham o perfeito entendimento de como funcionava a organização da igreja. As tomadas de decisões desses juízes poderiam ter um impacto negativo significativo nos relacionamentos internos da igreja, pois não teriam como base os princípios cristãos. O texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos, mas é possível que fossem questões irrelevantes e sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo. Tudo indica que esse litígio acontecera entre irmãos que tinham condições financeiras consideráveis. Então seria fácil para eles suportarem a perca. Mas não, inflamados pela cultura greco-romana de tudo se levar ao tribunal, processavam os seus irmãos na fé. E pior ainda, com juízes ímpios pagãos. Esse é o terceiro subtópico. E aqui fechamos o terceiro tópico da lição sobre os conflitos e disputas poderem comprometer a vida eterna com Deus. Então, professor, a lição ainda traz 2 subsídios e a conclusão. Que Deus lhe dê uma aula abençoada, que seja um domingo muito rico de aprendizado e que esse estudo de professores tenha de algum modo contribuído para o seu crescimento pedagógico, doutrinário, bíblico. E a todos a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Então, que Deus abençoe você, que tenha uma boa aula no domingo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e aguarde nosso próximo subsídio pedagógico na próxima semana. Deus abençoe a cada professor.